Graça e paz, amados do Senhor e do meu coração. Seleção de textos bíblicos. Gênesis, capítulo 4. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. O nascimento de Sete. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à sua semelhança, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Adão viveu 930 anos e morreu. Jared gerou Enoque, descendente de Sete. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Voltemos ao versículo 21, que nos fala do nascimento de Matusalém. Diz assim: aos 65 anos de idade, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos
Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Note, prezado ouvinte, aos 65 anos, Enoque gerou um filho e lhe colocou o nome de Matusalém. Deus o inspirou a colocar o nome de Matusalém em seu filho. Os nomes hebraicos têm significado. Sabe qual é o significado de Matusalém? Quer dizer, depois que este morrer, o dilúvio acontecerá. Depois que este morrer, o mundo vai ser destruído pelas águas. Matusalém, depois que este morrer, o dilúvio acontecerá. Quando nasceu Matusalém, Enoque se voltou para Deus com todo o seu coração. Até 65 anos, ele era um ser humano normal. O seu relacionamento com Deus nem é mencionado aqui. Era uma pessoa correta, mas não tinha uma ligação profunda com Deus. Mas quando sua mulher ficou grávida e Deus lhe revelou, coloque o nome de Matusalém, dizendo, eu vou julgar a terra, gente, depois que esse seu filho morrer, eu vou mandar o dilúvio que vai destruir a face da terra, todo ser vivente da face da terra, exceto quem eu escolher. Daí Enoque passou a temer a Deus e a amar a Deus e a buscar a Deus com todo o seu coração. É como se aos 65 anos, Enoque, sabendo que Deus ia julgar o pecado terrível do ser humano, mandando o dilúvio para destruir a humanidade, que ele caiu em si e começou a buscar e a amar a Deus. E buscou a Deus de tal forma, e caminhou obedecendo a Deus, andando em justiça, como mensageiro da justiça de Deus, pregando aos seus contemporâneos o temor a Deus, o amor a Deus. Ele foi profeta. Enoque passou a viver com Deus diariamente, numa intimidade tão profunda, mas tão profunda, uma amizade tão profunda com Deus, que Deus o arrebatou para si. Ele não passou pela morte por causa de sua união com Deus aqui na terra. Ele vivia junto de Deus, em profunda e íntima comunhão com Deus. Aí Deus o arrebatou. Ele está lá no céu, sem ter morrido. É um homem presente nos céus. Gênesis, capítulo 6. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, isto é, os anjos, viram as filhas dos homens e acharam-nas muito bonitas. Então escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia gigantes na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A arca de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus também. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora,
A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Pois eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento.